Com muito prazer que nesse instante quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Os Embaixadores de Cristo. Nesse momento eu gostaria de convidá-los para uma reflexão bíblica que tem como tema Jesus acalma a tempestade, louvado seja Deus. A palavra de Deus em Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35, nos diz da seguinte maneira: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Louvado seja Deus. Pois muito bem, com muito prazer que estaremos refletindo nos versículos lidos, aonde narra-nos a história do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, quando os mesmos tiveram que adentrar a uma embarcação com o objetivo de chegar do outro lado. O incrível é que quando eles já estão no meio do lago, uma tempestade de vento começa a soprar muito forte, as ondas começam a se agigantar e começam a bater sobre aquele barco com muita força, com muito ímpeto, ao ponto das águas começarem a entrar dentro daquela embarcação. Os discípulos estão aflitos, os discípulos estão desesperados, praticamente sem saberem o que fazer. Eu imagino que os discípulos eles tentaram de tudo, mas fugia do seu controle aquela situação. E quando eles perceberam que não tinha mais jeito, eles agora lembram de clamar por Jesus que estava dormindo na polpa do barco. O que me chama a atenção é Jesus dormindo na polpa do barco. Enquanto isso, os discípulos estão aflitos, enquanto isso, os discípulos estão desesperados. Mas eu compreendo que Jesus dormindo na polpa do barco é porque ele estava no controle da situação. Não havia motivo para ele estar em pânico, para ele estar em desespero, porque ele era o comandante daquela embarcação. Tudo estava no seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos o despertam com as seguintes palavras: Mestre, tu não importas que pereçamos? Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão dos discípulos. Mestre, tu não importas que pereçamos? Os discípulos estavam em meio a uma tempestade. O barco em que eles estavam quase que naufraga. E então, por conta do medo e do pânico, eles clamam a Jesus dessa maneira. É comum também nós, quando nós estamos no meio do pânico, no meio do desespero, no meio da tempestade, quando o vento sopra contra as nossas vidas, quando o vento sopra contra as nossas famílias, nós também clamarmos como os discípulos clamaram: Mestre, parece que o Senhor não se importa com a minha situação. Eu estou ao ponto de morrer e o Senhor está alheio à minha situação.
Mas eu quero te dizer uma verdade. Quando os discípulos clamaram a Jesus, ele se colocou de pé. Se você também clamar ao Senhor Jesus Cristo, no meio dessa tempestade, no meio destas ondas gigantes que se levantaram contra a sua vida, contra a sua família, Ele também vai ouvir o teu clamor. Ele também vai responder a tua oração, a tua petição. E então agora Jesus, ele está de pé. Ele agora estende as suas mãos. Ele repreende aquele vento, ele repreende aquelas ondas gigantes. E o vento lhe obedece. E as ondas gigantes lhe obedecem. Por quê? Porque Jesus, ele é Senhor. Aleluias. Eu quero nesse instante chamar a sua atenção e lhe dizer que se você ainda não convidou Jesus Cristo para ser o comandante, para ser o capitão da tua embarcação, é momento de você clamar, é momento de você pedir. Se você já tem Jesus como comandante da tua embarcação, a minha palavra para você nesta hora é: não desista. Não deixe o medo, não deixe o pânico fazer com que você desista de maneira alguma, mas que prossigamos firmes na fé, porque Jesus vai ouvir o nosso clamor e Ele vai repreender essa tempestade em o nome de Jesus. Eu quero nesse instante chamar a sua atenção e que juntos possamos falar com Deus, que juntos possamos clamar ao Senhor Jesus Cristo, porque essa tempestade vai passar. Você vai conseguir chegar do outro lado, porque os discípulos, quando clamaram, houve-se uma calmaria, o vento cessou, as ondas cessou, e eu tenho certeza que também quando você clamar, o vento vai cessar, a tempestade vai cessar, as ondas gigantes vão cessar, porque o Senhor vai se colocar de pé ao nosso favor. Louvado seja Deus. Então que você guarde esta palavra no seu coração, que Deus te abençoe e que, se este vídeo foi relevante na sua vida, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fica aqui o nosso abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe.